boa tarde ou boa noite. Eita, coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Para mim é uma honra, um grande prazer ter você coladinho do meu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Vamos falar aqui acerca de uma temática bastante interessante. Sobre improbidade administrativa. Antes, manda ver. Se inscreva, fortalecendo o canal. Levanta da poltrona, folgado. Vamos comentar, compartilhar, somar e agregar valores. A improbidade administrativa tem base na Constituição Federal, em que seu artigo 37, parágrafo 4º, estabelece que a lei sancionará os atos de improbidade. Esse dispositivo constitucional enumera algumas sanções a serem aplicadas pela prática de ato de improbidade. E conforme o entendimento majoritário da doutrina, trata-se de um rol meramente exemplificativo, não esgotando o que as sanções a serem aplicadas. Entenda bem que improbidade administrativa, ela não é crime, não tem uma sanção, pena, mas responde de maneira administrativa e civilmente. A doutrina majoritária e as provas de concurso público faz distinção entre moralidade e probidade, enquanto, eu diria, o princípio, apesar da Constituição da República ter mencionado em seu texto a moralidade como princípio e a improbidade como lesão ao mesmo princípio, tratando-se como expressões sinônimas. No entanto, o entendimento majoritário que vai presidir esse entendimento de improbidade não se confunde com a de imoralidade, sendo esta uma das modalidades daquela. Ademais, a lei de improbidade administrativa visa resguardar os princípios da administração pública. Assim, não deve esta ser aplicada para meras irregularidades ou transgressões disciplinares. Quanto à natureza jurídica das sanções de improbidade, é prevista na Lei 8.429 de 92, tem natureza civil, não impedindo, entretanto, a apuração de responsabilidade na esfera administrativa e na esfera penal. Frise, todavia, mais uma vez, que a natureza da ação de improbidade é civil. No obstante, tem natureza de ação civil pública. A ação civil, ou seja, a ação de improbidade, não é regulamentado pela Lei 7.347 de 85. Isso porque a própria Lei de Improbidade Administrativa 8.429 de 92 define os contornos desta ação. Dos agentes da improbidade administrativa, o sujeito, a Lei 8.429 de 92, conceitua e apresenta esse rol de sujeitos ativos a responder por atos improbos, afirmando que a improbidade administrativa pode ser praticada por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, fundacional ou autárquica de qualquer dos poderes da União, estados ou municípios e de empresas incorporadas ao patrimônio público. Isso posto aqueles que praticam ato de improbidade são agentes públicos. Importa-nos observar que também pode cometer ato de improbidade quem atua em nome da administração pública, ainda que temporariamente e sem remuneração, conforme preceitos do artigo 2º da referida lei. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem firmando o entendimento de que os agentes públicos que respondem por crimes de responsabilidade nos moldes previstos na Carta Magna não estão sujeitos à lei de improbidade. Isso porque as leis de crimes de responsabilidade estipulam sanções de natureza civil e seria bis idem admitir as duas punições. Por sua vez, o Supremo Tribunal de Justiça, nas reclamações, excetuadas as hipóteses de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República em ministros de Estados e em crimes conexos cometidos por aqueles
visto que não há norma alguma que proíba que os agentes políticos respondam por crime de responsabilidade e por atos de improbidade. Ademais, frisa que particulares também podem responder por improbidade desde que se beneficie ou concorra para a prática do ato. É inclusive um caso bastante notório que foi lembrado, eu diria, de Débora Seco, o qual houve anos anteriores um tal envolvimento de um depósito que foi depositado em sua conta. O Supremo Tribunal de Justiça ainda afirmou o entendimento, através do recurso especial, de que somente pode haver responsabilidade por atos de improbidade administrativa quando houver dolo por parte do agente. Por óbvio, tal entendimento diz respeito aos atos de improbidade que não causam dano direto ao erário público. Finalizou o Supremo Tribunal de Justiça esse entendimento, informando que não basta um elemento para a caracterização do ato de improbidade, mas sim uma série de atos que juntos caracterizam o que é improbidade administrativa. Quanto ao sujeito passivo, é identificado pela lei como a pessoa jurídica vítima do ato de improbidade administrativa. Nem sempre o sujeito passivo se qualifica como pessoa eminentemente administrativa. Ressalta que o artigo 1º da Lei 8.429 de 92 ampliou o sujeito passivo para incluir a administração pública direta e indireta e ainda as entidades privadas que recebem dinheiro público para custeio ou tomação do capital. Ressalta-se que para as entidades privadas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou de receita anual, ou que recebam subvenções, as sanções de improbidade somente se aplicam até o momento das verbas públicas recebidas. A espécie de ato de improbidade e sanções aplicáveis, o texto legal estabelece 3 espécies de atos de improbidade, a saber, os atos que geram enriquecimento ilícito, os que causam danos ao erário público e aos atos que atentam contra princípios da administração pública. Tais atuações se encontram no artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade, constituindo o que? Uma gradação, ou seja, sendo o primeiro ato o mais grave de todos e o último o mais leve, sendo que cada um dos artigos traz um rol meramente exemplificativo de atos de improbidade. Ademais, a Lei Complementar 157 de 2016 criou uma subespécie dos atos de improbidade administrativa que ensejam prejuízo ao erário. Entretanto, estabelece o mencionado também artigo que é ato de improbidade que qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário de forma indevida em relação ao ISS sobre serviços. O Supremo Tribunal de Justiça tem entendimento apenas nos casos do artigo 10 pode ser mencionado a título de dolo ou culpa, sendo os demais atos de improbidade sancionados somente se comprovada a má-fé do agente, ou seja, deve ser comprovada a atuação dolosa. Ademais, por fim, podemos dizer que exemplos de improbidade, não exaurindo as hipóteses de infrações, o procedimento da ação civil pública por ato de improbidade. O objetivo dessa ação civil pública é punir os agentes públicos e particulares que atuam em colaboração ou se beneficiando da atuação do agente por atos de improbidade. Ademais, percebemos que é importante ressaltar que a citação do réu é determinada pelo juiz após recebimento da petição inicial para a apresentação da contestação. A legitimidade pode ser proposta pela pessoa jurídica lesada, ou seja, uma das entidades elencadas pela referida lei, ou pelo Ministério Público. Se a ação for proposta pelo Ministério Público, a entidade lesada deverá ser intimada para, entanto, atuar no interesse como litisconsorte ativo. Por sua vez, se a pessoa jurídica lesada propuser a ação, o parquete deverá atuar necessariamente como fiscal da lei, que significa custo legis,
Ministério Público, competente então para julgamento. A competência para julgamento é o que? O juiz singular. Não havendo prerrogativa de foro desta forma, a ação será proposta originariamente na Justiça Comum Estadual ou Federal. Frise também que não é possível a utilização de competência constitucional para ações penais em face de agentes públicos, haja visto que a natureza civil das sanções a serem aplicadas. O Supremo Tribunal de Justiça havia afirmado o entendimento de que as ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura e que pode gerar a perda do cargo devem ser propostas diretamente no tribunal ao qual o agente esteja vinculado. Todavia, esse entendimento foi superado pela jurisprudência que sustenta a ausência de prerrogativa de foro em ações de improbidade, ainda que o réu seja membro da magistratura. Essas medidas cautelares podem ser concedidas a requerimento do autor se demonstrar aí o fumus boni iuris e o periculo in mora. Faz-se importante ressaltar que elas não impedem o curso normal do processo. Observe-se o afastamento preventivo do servidor público. O administrador deve alegar e demonstrar que a manutenção do agente no cargo de origem poderá atrapalhar o andamento regular do processo judicial. Nessa hipótese, que pode ser determinada sem prazo máximo, o acusado continuará o que a perceber sua remuneração. Doravante, o bloqueio de contas visa garantir a solvência do réu para arcar com prejuízos causados e demais sanções pecuniárias a serem aplicadas. Importante informar que esta medida pode ser aplicada a contas fora do país. A indisponibilidade dos bens é uma garantia de devolução em caso de aplicação seja de penalidade de perda dos bens acrescidos ilicitamente. Embora que a improbidade não seja crime, mas a pessoa envolvida responde pecuniariamente com todos os seus bens para ressarcimento ao erário ou a devolução ou quitação deste desvio. Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça tem entendimento que basta a demonstração do fumus bonis iuris, isso porque o periculo in mora é presumido nas ações de improbidade. O Supremo Tribunal de Justiça também tem entendimento de que a indisponibilidade dos bens pode incidir sobre todos os bens do patrimônio, inclusive aqueles adquiridos antes da prática do ato ilícito. O sequestro de bens de acordo com a Lei 8.429, normatiza que, para tratar das disposições de sequestro, aplica-se o Código de Processo Civil. Ademais, existem ainda as medidas cautelares preparatórias, que são ações autônomas propostas previamente às ações de improbidade, com o objetivo de garantir a indisponibilidade dos bens, o afastamento preventivo do agente, sequestro ou investigação de bloqueio de conta. Frisa-se que, nos casos de cautelares preparatórias, a ação de improbidade deve ser intentada no prazo máximo de 30 dias, a contar da efetivação da cautela requerida pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, sempre nos mesmos autos processuais, e como também o caso do ex-presidente Michel Temer, que também pedidos na ação de improbidade. O pedido principal da ação de improbidade é a aplicação das sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei de Improbidade. Nesse sentido, o STJ entende que as sanções previstas em lei são pedidos implícitos da ação de improbidade. Ademais, o juiz julga os fatos e não as penalidades, podendo aplicar penalidades que não tenham sido expressamente requeridas na petição inicial. Ademais, lei estipula que, em caso de morte do agente, as sanções pecuniárias se estendem aos herdeiros e sucessores do réu falecido até o limite da herança. Com efeito, a violação de um princípio já configura ato de improbidade, sendo possível mesmo após a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas, a propositura da ação de improbidade. Por fim, cumpre ressaltar que estabelece ser
proibida expressamente a transação, acordo ou conciliação, esse tipo de ação, não se admitindo, inclusive, a celebração do termo de ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público, mesmo sendo ele o autor da ação. A prescrição, o decurso do tempo, extingue o poder que a administração pública tem de sancionar os atos de improbidade praticados por seus agentes, ou até mesmo por particulares em concorrência com aqueles, a fim de punir a inércia estatal, bem como em evitar a insegurança nas relações jurídicas com o ente público. Na ação de improbidade administrativa, o prazo prescricional varia de acordo com o réu nos moldes estipulados pelo artigo 23 da Lei de Improbidade, assim que dispõe. Se o requerido for detentor de cargo em comissão, função de confiança ou mandado eletivo, o prazo de prescrição para a propositura da ação de improbidade será de 5 anos a contar do término do exercício do cargo, função de confiança ou mandato. Nesses casos, o mandato se exaure para então se iniciar a contagem do prazo para a prescrição. Evitar que o agente se valha da própria torpeza, evite a sanção de improbidade administrativa enquanto ainda está no exercício da função, ensejando sua prescrição. Se o réu for servidor público que exerce cargo efetivo, o prazo prescricional é o mesmo previsto no Estatuto do Servidor para as infrações puníveis com demissão. No âmbito da esfera federal, estabelece o prazo de prescrição, nessas situações, 5 anos, a contar do conhecimento do fato infracional pela administração pública. Quando os particulares, a lei é silente no que tange do prazo de prescrição para a aplicação das sanções de improbidade, sendo que a doutrina majoritária para fins de concurso é de que a prescrição em relação aos particulares é a mesma prevista para o agente público que atuou em concurso com o particular, enquanto que a doutrina minoritária é no sentido de que se amplia prazo prescricional de até 10 anos, mas isso é minoria, por estar previsto no Código de Processo Civil como prazo genérico. Por fim, o artigo 23 da Lei 8.429 de 92, alterado pela 13.019 de 2014, dispõe que, em relação às entidades privadas que recebem benefício fiscal ou aquelas em que o dinheiro público concorre com menos de 50% da formação do capital, a ação de improbidade prescreve até 5 anos da data de apresentação à administração pública da prestação de contas final. Um grande A de abraço, um F de fortalecimentos. Bem-vindos à minha casa.